santos e santas, a paz de Jesus, o amor de Maria. Estamos iniciando mais um episódio do SantoCast. É com muita alegria que nós estamos no dia de hoje para fazer este programa, mas que eu vou guardar um pouquinho de mistério para revelar o nosso convidado. Antes de qualquer coisa, está de volta o nosso amigo aqui, Cadu, mais uma vez conosco. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou o Cadu e bora lá, Diácono, mais um programa para conta aí. Bora lá. Antes também de fazer, como de costume, a leitura do currículo do nosso convidado, eu gostaria de fazer alguns convites, né? Para você que não é inscrito no nosso canal, faça aí a sua inscrição, é grátis, não custa nada, nos ajuda muito. Faça o seu comentário, porque isso o YouTube reconhece que o conteúdo deste vídeo é relevante e recomenda para sempre um número maior de pessoas. Clique em curtir, tudo isso nos ajuda bastante, tá bom? Bem, eu vou fazer a leitura do currículo. Você quer fazer, Cadu? Mande bala, sempre sou eu, pode fica sempre aí descansando. Então vamos lá. E hoje o currículo está recheado, né? Tá grande. Tá grande. Tá recheado. Vamos lá. Tem 62 anos de idade, natural de Garça, São Paulo, sacerdote palotino, formado em filosofia na Pontifícia Universidade Católica, a PUC, lá com início no ano de 81. Teologia, também formação iniciada em 84 na Arquidiocese de Curitiba. Foi ordenado sacerdote em 24 de janeiro de 1988 na cidade de Cambé, no Paraná. Obteve o mestrado em teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, lá pelo ano de 93 a 95, e doutorado na mesma universidade já pelos anos de 2001 e 2005. Como sacerdote palotino, desempenhou a função de vigário paroquial, pároco e reitor do Seminário Maior Palotino, em Curitiba. Também foi assessor da organização dos seminários e institutos filosófico-teológico do Brasil, no Regional Sul 2 da CNBB. Foi pároco da paróquia Santo Antônio, em Cambé, lá no Paraná, pelos anos de 90 a 93. Na Arquidiocese de Londrina, foi reitor do Seminário Maior Palotino, Curitiba, Paraná, pelos anos de 96 a 2001. Consultor local da comunidade da Casa Geral de Roma, em Roma, pelos anos de 2001 a 2003, diretor do período introdutório da província Regina Apostolorum, na Itália. Isso foi chique, hein? Foi chique. Pelos anos de 2003 a 2004, secretário provincial para a formação pelos anos de 2005 a 2007, diretor espiritual do Seminário Maior Palotino, em Curitiba, pelos anos de 2006 e 2007, foi professor em Curitiba, lecionando várias matérias de fundamentos cristãos, reitor provincial da província palotina São Paulo Apóstolo, com sede na capital paulista, pelos anos de 2008 a 2011, quando foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, em 4 de maio desse mesmo ano. Foi vigário episcopal da região Lapa. Sua ordenação episcopal foi em 9 de julho de 2011 e seu lema é: não vos canseis de fazer o bem. Em 2016, no dia de 28 de dezembro, foi nomeado arcebispo. Aí já revelei, né? Foi nomeado, já revelei, não era para falar assim. Em 28 de dezembro de 2016, foi nomeado arcebispo metropolitano de Sorocaba, sendo o 5º bispo e o 3º arcebispo nomeado pelo Papa. Neste ano foi nomeado pelo Papa Francisco, sendo, portanto, o sucessor do nosso querido arcebispo emérito, Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues. Vamos receber, então, com muito carinho, com muita alegria, o nosso querido arcebispo, Dom Júlio. Por favor, Dom Júlio, se manifeste. É com muita alegria receber o senhor aqui no dia de hoje. O senhor quer falar algumas apresentações iniciais, alguma introdução para a gente? Muito obrigado pelo convite que me foi feito para participar desse podcast. Quero saudar todos aqueles que seguem este podcast e esperamos que tenhamos uma conversa bastante proveitosa, instrutiva, formativa também. Para todos os que nos acompanham.
Sim, com certeza teremos. E temos algumas propostas de temas para o dia de hoje que vão trazer um conhecimento amplo para a gente do momento que a nossa igreja está vivendo. Mas antes de entrar no tema, eu gostaria de citar por quê. Porque eu vou citar o centenário da Arquidiocese de Sorocaba. Porque era a nossa intenção trazer Dom Júlio aqui, não conseguimos por conta da agenda, né? Tanto o nosso arcebispo e até mesmo nós aqui, o Padre Wagner e eu, nós temos uma agenda bem concorrida, graças a Deus por isso. E a nossa intenção era trazer Dom Júlio aqui para conversarmos sobre o centenário da Arquidiocese de Sorocaba. Não conseguimos por conta de agenda. Então vamos citar pelo menos, né? Nós tivemos no ano de 23 para 24, as comemorações do centenário da Arquidiocese de Sorocaba, onde tivemos diversos acontecimentos, diversas celebrações. E que marcaram este centenário, o lançamento do livro, né, do centenário da Arquidiocese. Tivemos, aí eu vou puxar a sardinha para o lado diaconal, o lançamento onde nós tivemos o diretório dos diáconos permanentes da Diocese de Sorocaba. Foi um avanço que nós tivemos para os diáconos da nossa arquidiocese. Tivemos o lançamento da moeda comemorativa, do selo comemorativo, né, que foi uma graça para a nossa arquidiocese. O senhor quer fazer algum comentário sobre isso? Já partimos para o tema. Eu gostaria de chamar a atenção os diversos jubileus que nós celebramos em todas as cidades, né, que compõem a nossa arquidiocese. Durou ao longo de um ano, tivemos algumas celebrações jubilares muito bonitas. Bom, todas elas foram, né? Lindas. Mas teve algumas que de fato marcaram, né, pela presença, pelo número, pela participação. Também a reforma, né, do seminário na Avenida Eugênio Salerno. Muito bonito. Está em fase de conclusão, esperamos finalmente concluir no começo do ano que vem. E tivemos também um momento, né, acho que foi, todas as celebrações tiveram essa marca, né, do centenário, tendo em vista também a ação de graças a Deus, né, pela nossa igreja particular. Né? Então, acho que um dos grandes frutos desse nosso jubileu foi, de fato, intensificar nosso amor à igreja. Né? Falar de Jesus Cristo pode ser que, às vezes, seja até mais fácil. Né? Falar da igreja, às vezes, é um tema um pouco antipático para muitos, né? Porque muitos têm uma visão da igreja muito institucional ou simplesmente como uma organização do mundo, né, desses nossos tempos. Mas a igreja é o mistério, né, é o mistério da igreja, é a obra de Cristo, né? Ela é a ação, né, o fruto da ação da graça de Deus. Por isso também acho que esse centenário foi muito oportuno também para a gente poder tomar consciência do que a igreja, do que ela representa para nós cristãos, da sua necessidade também para a nossa salvação. E acho que esse centenário foi bastante frutuoso nesse sentido. Esperamos dar continuidade a tudo isso também. Amém. Eu recomendo muito a aquisição do livro do centenário. Conta a história de toda a Diocese de Sorocaba, quando também se transforma em arquidiocese. Sobretudo do seminário, tem muita coisa sobre o seminário que foi citado aqui por Dom Júlio, né? que é histórico o nosso seminário, é um seminário de referência não só para o estado de São Paulo, mas para o Brasil inteiro. Então vale muito a pena você adquirir e buscar o livro do centenário. Só mais uma vez para ver se eu consigo acertar aqui a câmera, que eu não sou bom para essas coisas. Tá bom? É uma edição muito bem preparada, muito bem realizada, né? A encadernação é muito boa, material muito bom, foi patrocinado pela Universidade de Sorocaba, né? Além também do conteúdo, que de fato fala do centenário. Muito bom. E numa linguagem bastante acessível, jornalística, né? Então é uma obra que vai contribuir muito também para a memória histórica. Sim, é um livro que todos precisamos ter na biblioteca. E por fim, fazer o último merchan aqui da Arquidiocese, né? O Diário Bíblico. Tá muito bonito também. Ixi, eu sempre erro isso aqui, gente, para a câmera. Aqui, para cá. Aqui, acho que foi agora. O Diário Bíblico também, que você encontra lá também na Secretaria do CAP, né? Que é o nosso centro pastoral. Que também está excelente, muito bonito também. Bem, vamos partir para os temas.
A gente já falou bastante, sem tema, né? Então vamos para os temas. Nós temos 2 propostas para o dia de hoje. Se Deus quiser, conseguiremos. Nós temos, já falamos do jubileu da Arquidiocese de Sorocaba, vamos continuar sobre o jubileu para esse primeiro momento. Nós vamos falar sobre o jubileu ordinário de 2025, que tem o tema Peregrinos da Esperança. Pode dar uma introdução para a gente, Dom Júlio, sobre esse momento, sobre o que a igreja está vivendo? Deixa eu mostrar aqui também o flyer. É flyer o nome disso aqui? Flyer. Folder, não sei. Flyer, folder, né? Eu recomendo que todos retirem este folder, né? Aí tem todas as informações para uma boa celebração do jubileu na nossa Arquidiocese de Sorocaba. Como vocês podem ver na capa do folder, então está lá, Jubileu 2025. Se trata do jubileu ordinário, que é convocado a cada 25 anos. Então o último jubileu ordinário foi o jubileu do ano 2000. Né? Muitos se lembram e muitos participaram ativamente desse jubileu do ano 2000. Então agora em 2025 foi convocado então este jubileu ordinário. Como tema desse jubileu, então, Peregrinos da Esperança. Se trata de a gente caminhar na esperança, né? O tempo não somente passa por nós, mas nós o assumimos, nós o vivemos em comunhão com Deus, caminhando na esperança. Uma constatação que a gente tem feito é que há um grande déficit no mundo de hoje, um déficit de esperança. Não é? Por isso que o Papa Francisco fez questão, né, de escolher este tema, né, e também a frase bíblica, a esperança não decepciona, porque na verdade a esperança é Jesus Cristo. Né? A esperança não é somente uma realidade futura, né, puramente do futuro que ainda não temos acesso. Não, a esperança já é uma realidade na vida da gente. Tá certo que a gente não conhece ainda qual é a plenitude, mas a esperança já nos dá algo, né? É a eternidade que se derrama na nossa temporalidade, né? É o futuro com Deus que já se torna presente na nossa peregrinação. Por isso, então, peregrinos na esperança. A gente não cair na tentação de achar que está tudo ruim, de que está tudo perdido, não acreditar nos profetas da desgraça. Né? Nós temos muitos profetas da desgraça, a gente tem que ouvir mais os profetas da esperança. Lógico, nossa esperança não é ingênua, a gente vê os problemas, a gente não tapa o sal com a peneira, a gente vê os sinais, né, que nos preocupam. Mas a nossa confiança, né, e a nossa esperança, de fato, é Jesus Cristo, e temos sinais também importantes, e queremos reforçar estes sinais, e queremos dar esses sinais também para os tempos atuais. Né? Então, o Papa Francisco aponta, né, diversos sinais de esperança para os tempos atuais, né, e nos convida neste jubileu a caminhar na esperança. Tivemos na noite do dia 24, que antecedeu a Missa do Galo, a abertura da Porta Santa. Exato, né? E nós, em Roma, não se esqueça. Em Roma, com o Papa Francisco. Exato. Até nós estávamos conversando sobre essa abertura da Porta Santa, né? Que não teremos nas igrejas particulares. Em Sorocaba não teremos a abertura da Porta Santa. Isso no jubileu extraordinário de 2016, que foi o jubileu da misericórdia, né? O Papa Francisco quis que em todas as dioceses, arquidioceses do mundo, houvesse uma Porta Santa, né? De tal modo que todos pudessem passar pela Porta Santa, ainda que não pudessem peregrinar a Roma. Mas isso foi uma coisa extraordinária. O jubileu extraordinário teve como iniciativa extraordinária a abertura da Porta Santa em todas as arquidioceses e dioceses do Brasil. Este jubileu, o jubileu ordinário, então a Porta Santa é em Roma, né? Sempre foi assim, né? Desde o início a Porta Santa sempre foi em Roma. Então a Porta Santa foi aberta pelo Papa lá em Roma. Não vai haver abertura de Porta Santa na nossa arquidiocese de Sorocaba em nenhuma
diocese do Brasil. Ele abriu a Porta Santa nas outras basílicas de Roma e abriu uma Porta Santa na penitenciária de Rebibbia, lá em Roma, para os encarcerados. Né? Isso foi uma coisa extraordinária. Né? Tem sempre alguma coisa extraordinária. Então ele abriu uma Porta Santa lá na capela, né, deste grande complexo penitenciário. Também como um sinal de esperança, de que a penitenciária seja um lugar de penitência, não de castigo. Né? Às vezes as pessoas confundem as coisas. Penitência com castigo. Não. Penitência o que é? Penitência é lutar contra o pecado e vencer o pecado. Isso é penitência. E a penitenciária é exatamente para lutar contra o mal, lutar contra o pecado para poder vencê-lo. Então, recuperar as pessoas, restituir as pessoas ao convívio social, melhorar as pessoas. A penitenciária é para isso, não é uma escola de criminalidade, não é um lugar de enfurecimento em que as pessoas saem de lá pior do que entraram. Infelizmente, às vezes, essa é a triste realidade. Né? Mas não é este o objetivo da penitenciária. Vale a pena refletir. Mas então, na nossa arquidiocese não teremos abertura da Porta Santa e em nenhum outro lugar. Né? Mas tivemos a missa de abertura, né, do jubileu, que foi domingo, dia 29, às 15 horas, na Catedral de Sorocaba. Se vocês lembrarem bem, nós iniciamos esta celebração ali diante do crucifixo. Né, do crucifixo tradicional da nossa arquidiocese. É uma peça histórica, artística e devocional de 1782. Uau. E esta cruz, então, isto o Papa Francisco determinou que em todas as igrejas, todas as catedrais haja uma cruz, né, que fique exposta para o povo durante todo o ano jubilar. Esta cruz já está exposta. A única coisa que nós não fizemos, né, foi de movimentar? De indicar esta cruz como a cruz do jubileu. Né? Então, esta é a cruz do jubileu 2025, que está lá na entrada da catedral. Né? É um crucifixo muito bonito. Foi restaurado, né, esse crucifixo já há alguns anos. Né? E é interessante que o artista que restaurou aquele crucifixo, né, ele não quis restaurar os pés, porque estão gastos de tanto que o pessoal vai lá e toca, né? Então, de fato, mostra esta devoção, né? Esta ligação que as pessoas têm também com este objeto sagrado, que é o crucifixo, e que vai nos acompanhar durante todo o ano jubilar. Com certeza, foi salutar a gente comentar sobre essa abertura da Porta Santa, porque com certeza muitas pessoas esperaram uma abertura da Porta Santa. Isso é uma coisa extraordinária. Uma coisa extraordinária. É bom para esclarecer. Mas nós tivemos... Mas nós não vamos deixar de participar do ano jubilar, da indulgência jubilar. Não é possível participar do jubileu mesmo sem peregrinar a Roma. Lógico, aqueles que puderem, tiverem condições, tiverem o privilégio de poder ir até Roma, fazer a sua peregrinação, ótimo. É uma coisa muito boa, né? E Roma está um canteiro de obras exatamente para poder acolher os milhões de peregrinos que vão durante esse período do ano jubilar. Então, nesse folder que nós apresentamos no início, né, tem tudo isso que a gente está conversando está sendo apresentado nesse folder, né, que você pode adquirir na sua paróquia. Aqui no santuário, na paróquia São José, na nossa matriz, foi distribuído de forma abrangente. Mas aí vamos entrar nas indulgências, né, porque justamente um dos benefícios de vivenciar esse ano jubilar, sobre esse tema, Peregrinos da Esperança, nós temos aí as indulgências, né? Que vamos lucrar também cumprindo alguns requisitos. Exato. E nós temos a Sagrada Peregrinação, que foi citada agora há pouco, a visitação de lugares sagrados, iremos falar sobre esses lugares sagrados, que estão aqui no folder também, né? E a prática das obras de misericórdia e de penitência. Vamos começar pelas peregrinações. Nós temos a do Santuário de Aparecidinha. Exato. Que vai acontecer em breve, agora. Então, a primeira coisa é a questão da indulgência, né?
Então, a indulgência está ligada ao ano do jubileu, né? Falar de jubileu significa falar de indulgência. E falar de indulgência significa falar da misericórdia divina, né? Acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Houve, de fato, no passado, abusos que levaram a um descrédito com relação à indulgência. O que a igreja deve fazer? Ou abolia a indulgência por causa dos abusos, ou reformava a sua doutrina, de tal modo que ficasse claro o que é indulgência. Foi isso que São Paulo VI fez, uma carta apostólica que, então, repropôs, né, o significado verdadeiro da indulgência, né? Então, no ano jubilar, nós podemos alcançar misericórdia de Deus, não é? Alcançamos a misericórdia de que maneira? Através do sacramento da confissão, ou também recorrendo à indulgência, certo? São coisas um pouco distintas, né, entre aquilo que é o sacramento da confissão e aquilo que são as indulgências, certo? A gente confessa, a gente se arrepende dos pecados, a gente faz penitência, a gente se converte, certo? Então, o pecado, ele causa aquilo que nós chamamos de pena eterna, não é? Quando você peca gravemente, existe uma consequência do pecado. A consequência terrível do pecado é perder a amizade com Deus, né? Isso é aquilo que nós chamamos de pena eterna. Se a gente morre em pecado grave, a gente se exclui da comunhão com Deus, né? Eternamente, a pena eterna, né? Se a gente se arrepende e confessa e recebe o perdão sacramental, então a pena eterna, ela é remida, né? Ela é eliminada, certo? Mas permanecem as penas temporais, né? Então, temporais, porque estão ligadas de fato ao tempo, né? São as consequências negativas do pecado que permanecem. Você abusou do álcool, né? Você adquiriu uma dependência alcoólica, não é assim? Você se arrepende, você para de beber, você não bebe mais, você vive, como é que eu posso dizer, sóbrio, né? Mas você carrega por causa do pecado, você é perdoado, Deus elimina a pena eterna, certo? Mas permanecem as consequências temporais, porque ele nunca mais vai poder beber, porque se ele beber, volta tudo de novo. Não é assim? Sim. Ele trouxe prejuízo para a sua saúde. E isto o perdão sacramental não retira, não é? Mas ele pode, né, com esse sentido, né, de penitência, buscar a indulgência, de tal modo que esta pena temporal se converta também em algo benéfico para ele, não é? Ele carrega isso não como simplesmente uma consequência negativa, como um peso, um fardo que o lembra sempre do seu pecado, mas ele pode carregar isso agora em senso de penitência, não é? E ele pode também ajudar outros a não caírem nesse pecado ou se recuperarem, né, do alcoolismo, por exemplo. Isso aqui nós chamamos de indulgência. E ao fazer isso, ele não está sozinho, ele conta também com a intercessão dos santos e principalmente com a oração da igreja, que também faz, né, que busca a indulgência, né, não só para si, mas também para os outros, de modo especial para aqueles que já faleceram, que a gente oferece em forma de sufrágio, certo? Como é que a gente pode receber a indulgência no ano jubilar? Através de 3 formas. A sagrada peregrinação, então, peregrinar, andar a pé, né, fazer uma peregrinação, certo? Então tem aí, por isso tem os lugares determinados, chamados lugares sagrados, né? Lugares sagrados por quê? Porque é sempre uma igreja, um santuário, né, para que a pessoa possa caminhar a pé até lá, né? Uma parte pelo menos do trajeto, fazer a pé, certo? Então, aquilo que nós chamamos de sagrada peregrinação. Depois, segunda forma de obter a indulgência é a visita, né, piedosa, visita a esses lugares
sagrados. Ou seja, a gente visita esses lugares, faz um momento de adoração eucarística. Reza na intenção do Papa. A gente determinou uma hora para ter um parâmetro. Sim, porque existe também... Deus não vai ficar lá com o cronômetro para ver se você vai fazer uma hora ou não. Mas pelo menos para a gente ter um parâmetro, saber que não é 5 minutos. É tem mas também não é 5 horas, né? Eu acho que... Não, mas quando eu digo a hora santa, para fazer aquele cronograma da hora santa. Pode, vamos... uma oração, tem uma oração específica. Nós vamos fornecer também esse material para as pessoas. Sim, né? Como fazer algumas orações para a peregrinação, para a visita, assim por diante. Ótimo, né? Então, por isso, mas cada um tem liberdade de fazer conforme... também com liberdade, pode fazer leitura da Bíblia ou um livro devocional que é aprovado pela igreja, né? Lógico, não vai fazer qualquer oração também, que tem oração por aí que tem que tomar cuidado. Eu estava aqui agora há pouquinho com o livro das cartas da então é importante ter a aprovação da igreja, ter a aprovação eclesiástica, né? Não fazer qualquer oração. Também, mostra aqui. Santa Faustina. Tá bom, pode fazer, né? Aí, uma boa leitura, porque aqui é novinho. A gente vai ver daqui a pouco. Até no plástico, até. Né? E a terceira são as obras de misericórdia, espiritual e corporal, e as obras de penitência. São também formas de a gente obter a indulgência. Dentre as obras de penitência, né? De novo, penitência não é castigo, não. Penitência é lutar contra o pecado e vencer, né? Importante para as pessoas. E dentre estas obras de penitência, se a pessoa participar de um curso, de um estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica ou sobre os documentos do Concílio Vaticano II, também pode obter, né, a indulgência plenária, desde que com as condições de toda indulgência, certo? Opa. Sim, bem então, legal. E nós temos, então, os lugares santos, né? Exato. Que os lugares o senhor mesmo que determinou. Foi eu que determinei. Eu escrevi lá o decreto. Os lugares são 5, né? 5, né? Então, a catedral, não tem jeito, né? Obviamente, isso nem precisava, mas... é melhor dizer do que não dizer. Não pressupor. Quem não conhece a Catedral de Sorocaba, visite, que é belíssima, histórica, muito bela. É um lugar já é a mais bonita do mundo, viu? E passou por reformas agora. Passou por reformas agora também. Então nós temos a Catedral, a Basílica, né? Menor de Piedade, o Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida, então a Aparecidinha, né? O Santuário São Judas Tadeu e o Santuário São Geraldo Magela, que ainda vai ser erigido a santuário, mas já está no processo e nós já determinamos como lugar de peregrinação e visita piedosa. Então as condições para receber a indulgência jubilar são 3. Então aqui também um esclarecimento, né? Tem gente que acha que indulgência é um atalho para a salvação, né? É um modo facilitado, é um modo... como é que eu posso dizer? Um atalho. É um atalho, mas é um modo mais fácil de conseguir a salvação. Não é bem assim. A igreja facilitou para mim aqui. Não é assim não. Não é assim não. Não é assim não, né? Então, por quê? Veja as condições. Quais são as condições? Primeiro de todos, verdadeiro arrependimento, excluindo qualquer apego ao pecado, grave ou venial. Isso não é tão simples. Isso não é tão simples. Precisa de ter espírito de penitência interior verdadeiro, contrição, né? Ou seja, firme propósito. Quando a gente fala o ato de contrição, né? Prometo com a vossa graça nunca mais pecar. Isso tem que ser verdadeiro, né? Porque se trata de desapego total ao pecado. Passa por esse ato de e tem gente que tem medo de dizer isso. Prometo com a vossa graça nunca mais. Tem gente que tem medo porque sabe que vai pecar. Não se trata disso, né?
a disposição interior tem que ser sincera e verdadeira, de nunca mais pecar, de não querer nunca mais pecar. A gente sabe que a gente cai todos os dias, mas a nossa disposição interior tem que ser verdadeira e séria. Lutar contra isso. Não, eu não quero mais pecar, eu não suporto mais pecar, eu rejeito, né? Eu tenho asco ao pecado. Né? É lógico que isso, chegar a esta disposição interior, não é algo assim que a gente consegue, que a gente faz simplesmente de qualquer jeito. Precisa de fato de uma mobilização, né, de todas as nossas energias interiores, né? E ajudado pela graça de Deus. A gente precisa da graça de Deus para isso. Sim. Não é? Então, primeira condição, né? Verdadeiro arrependimento e desapego total do pecado. Acho que isso não é um atalho, não. Isso é um negócio sério. É um negócio sério. Esse atalho não é possível? Próximo, claro, né? não. Isso é possível? Claro que é possível. Claro, ajudados pela graça de Deus. Nós não duvidamos da ação da graça de Deus, mas a gente precisa da graça de Deus para isso. Certo? Depois, confissão sacramental. Então tem que fazer uma confissão, uma boa confissão. Não é? E terceiro, comunhão eucarística e oração nas intenções do Santo Padre, o Papa. Opa. Tá. Ok. Não ficou tão fácil assim, quer dizer, como as pessoas pensam de fato. Essa peregrinação, ou melhor, as indulgências são 3 passos, 3 formas de conseguir indulgência. Exato. Nós temos a peregrinação, a visita aos lugares sagrados e as obras de misericórdia e de penitência. Necessariamente fazer as 3? Ou uma delas? Não, pode escolher, pode fazer as 3, pode fazer 2, não é problema nenhum, é questão, tem que fazer, fica na liberdade de cada um, né? E a condição, essas são as possibilidades que a gente tem para obter a indulgência jubilar. Bem, o senhor citou, aí não sei se a gente já passa para o próximo tema, ou se o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o ano jubilar, né, sobre o tema Peregrinos da Esperança, mas se o senhor tem, o senhor por favor interrompa e vá citando o que o senhor quer acrescentar sobre esse ano jubilar. Mas, pegando o gancho do ano jubilar, tem os estudos que o senhor citou, né, para fazer uma introdução já para o próximo tema. Os estudos sobre os documentos da igreja, por exemplo. E passando para o próximo tema, ou o senhor ainda deseja falar algo? Não, então é isso mesmo, né? As obras que podem alcançar a indulgência jubilar são, né? Além das obras de misericórdia, corporal e espiritual. Né? Então, vocês se lembram, no Jubileu da Misericórdia, essas obras de misericórdia ficaram bastante visíveis. Foi dado grande destaque. Sim. E eu acho que isso tem que ter destaque na nossa vida cristã, não somente durante o jubileu. Né? Então, as obras corporais. Quais são? Né? Quais são as obras corporais? Né? Então, tá aqui, né? Deixa eu ver aqui onde que estão. Dar de comer aos famintos, dar de beber aos sedentos, vestir os nus, acolher os peregrinos, dar assistência aos enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. 7 obras de misericórdia corporais. As espirituais são aconselhar os indecisos. Aconselhar, que hoje tem muito, não? Mas aí não é aconselhar de qualquer jeito, né? Aconselhar segundo a sabedoria cristã. Porque tem muita gente dando conselho errado. A palavra é a doutrina. Então a gente precisa aconselhar. A gente não deve abandonar ninguém na indecisão, na hesitação, na desorientação. Para isso a gente precisa ter doutrina, precisa conhecer a palavra de Deus. A gente precisa ter também o dom da sabedoria. Não é? O dom do conselho, né? São os dons do Espírito Santo. Então, obra de misericórdia espiritual muito necessária nos tempos de hoje, porque o que tem de gente desorientada, né? Às vezes até a gente fica meio desorientado. Por isso a gente sempre precisa do conselho de pessoas que tenham esta sensibilidade para com as coisas de Deus, não é? Aconselhar os indecisos, ensinar os ignorantes. Educação, todo o trabalho de educação, né? Corrigir os pecadores, correção fraterna, né? É muito mais fácil a gente fazer maledicência, ficar fofocando, ficar falando mal das pessoas. Não,
corrigir o irmão. Por quê? Porque a gente não quer que ele permaneça no erro. E ao corrigir o outro, a gente também tem que estar aberto à correção. Sim. Não é? Conforme de Jesus. Porque você olha o cisco no olho do irmão e não vê a trave que tem no teu. Então, corrigir os pecadores. Consolar os aflitos. Né? O dom da consolação. Né? Consolar os aflitos. Perdoar as ofensas. Ai, também é difícil. Né? Perdoar as ofensas. Suportar com paciência as pessoas molestas. Suportar os chatos, gente. É uma coisa difícil, né? Vocês têm que suportar, viu, gente? Suportar os chatos, né? Mas no sentido também de misericórdia, né? De saber que as pessoas amadurecem com o tempo. Sim. Não segundo os meus ritmos. Né? De que as pessoas não são como esse aparelhinho aqui que você aperta ele, vem pizza, aperta ele, vem Uber, aperta ele, vem cerveja. Não é assim que as pessoas funcionam. As pessoas às vezes demoram para amadurecer. E tem muita gente chata nessa vida, vai fazer o quê? A gente também é chato para os outros, a gente espera suportar com paciência as pessoas molestas, né? Rezar a Deus pelos vivos e defuntos, né? Também uma obra de misericórdia. O cristão não deveria deixar passar um dia sem realizar pelo menos uma destas obras de misericórdia. Ele dá exemplo aqui também no folder. Tudo isso que o Dom Júlio falou está no folder, tá, gente? Esse folder está excelente, muito instrutivo. Estão aqui também exemplos das penitências, das obras penitenciais que podemos fazer. Abster-se durante pelo menos um dia de distrações fúteis, né, reais e virtuais. Fazer da rede social. Jejum de internet. Quero ver quem consegue fazer um dia de jejum de internet. Desconectar. Não só para desconectar, para rezar mais. Tem exemplos aqui, oração, né? Há instruções aqui para bem fazer esse processo. Mas eu ia passar, mas eu já ia esquecendo de citar isso aqui, ó, importante. Teremos 2 datas onde será concedida em nossa igreja particular, nossa arquidiocese. 3 datas. 3 datas. 3 datas, é. 3 datas, é verdade. Em que será concedida a benção papal. Exato. Então, agora, muito próximos, dia 1º de janeiro, a Romaria de Aparecidinha. Então, não se pode esquecer. Isso o Papa já determinou também, né? A abertura do ano jubilar, né? Pode-se conceder a indulgência plenária, quem participar dessa celebração, mas precisa fazer também a peregrinação. Na nossa arquidiocese, a gente separou esses 2 momentos, não para dividir, mas porque, como precisa fazer a peregrinação, nós achamos melhor, então, colocar a peregrinação junto com a Romaria de Aparecidinha, que vai ser agora no dia 1º de janeiro, começando 5 horas lá no santuário. Então, eu quero convidar todos aqueles que nos seguem, né, a participar da Romaria de Aparecidinha. Além de ter participado da missa de abertura, né, e participar também da Romaria de Aparecidinha. É uma coisa só, né? A abertura e a peregrinação. Nós vamos fazer em 2 momentos distintos, né? Mas queremos que estejam unidos nesta abertura, tá bem? E depois nós vamos ter o dia 15 de agosto, lógico, tem como não ser, né? A festa da nossa padroeira, Nossa Senhora da Ponte, e depois também na Romaria, né, de Aparecidinha, em julho, quando a gente leva a imagem de volta para o santuário. Já fomos. Sim, participamos juntos. Já fomos. Esse ano de 24 eu não consegui participar. 2023. Nós fomos 23, 24 eu não consegui participar. Então isso aqui não poderíamos esquecer, né? Graças a Deus nós retornamos e não encerramos o tema sem antes falar sobre essas datas importantes. Mas agora, pegando o gancho lá nas indulgências, onde o senhor disse que estudar os documentos da igreja é uma forma também de conseguir, de buscar, de alcançar. Aí eu cito, para a gente passar para o próximo tema, a reforma conciliar. E as suas implicações, resistências, colocações. Podemos passar já para esse tema? Podemos passar para esse tema, sim, sem dúvida. Bom, o Concílio Vaticano II, né, ele representa um esforço de reforma mais ampla que se conhece na história da Igreja. Né?
tivemos vários concílios. Sim. Né? Sim. E um grande concílio foi o Concílio de Trento, que de fato realizou uma reforma admirável na igreja. Né? Mas como amplidão de reforma, né? Acho que na história da igreja não houve um concílio tão importante quanto o Concílio Vaticano II. Ele é importante também então, pela amplidão dos temas, né? Porque foi falado da revelação divina, foi falado da liturgia, dos sacramentos, da formação sacerdotal, das igrejas orientais, do ministério e sacramentalidade da ordem episcopal e presbiteral, a vida consagrada, o apostolado dos leigos, a reforma dos estudos eclesiásticos, o ecumenismo, a relação com as outras religiões, a relação entre fé e cultura, a educação católica, os meios de comunicação social. Uau. Veja, A doutrina social da igreja. só para citar alguns temas, não são todos, só para citar alguns temas. Então, Trento, por exemplo, falou da questão da justificação, da questão doutrinária da justificação e dos sacramentos. E só. Né? E veja o que fez o Concílio de Trento, que representou o Concílio de Trento para a igreja. Né? O Concílio Vaticano II, de fato, ele é muito importante pela amplidão das temáticas. Foi a primeira vez que na história da igreja se estudaram alguns problemas absolutamente inéditos. Né? A igreja nunca teve que enfrentar, por exemplo, a questão da miséria de uma grande parte da humanidade, né? As diferentes formas de opressão da liberdade, dos direitos humanos, da corrida armamentista, né? Da destruição da humanidade, a ameaça da destruição da humanidade, a busca da unidade dos cristãos. Né? São temas absolutamente novos que não tinham sido ainda tratados num concílio ecumênico. Né? E os documentos do Concílio Vaticano II também, de alguma forma, falam, por exemplo, de outros temas que não são citados explicitamente, mas estão em germe nele. Né? A questão da globalização, da manipulação genética, da responsabilidade e do cuidado com a natureza, a ecologia, né, dos meios de comunicação social, da tecnologia. Lógico que não falou explicitamente sobre esses temas, mas se a gente ler com atenção os documentos, vamos ver que eles já estão presentes lá, pelo menos em germe. Né? Ali nós temos intuições, né, que nos ajudam também a entender estas questões que são tão atuais e que a igreja nunca, na história, não tinha ainda enfrentado isso, porque são problemas atuais. Sim. Né? Por isso que o Concílio Vaticano II, além da importância dos temas tratados, né, mas também da atualidade desses temas, continua ainda apontando para o futuro. Não é? E não podemos esquecer também uma outra diferença fundamental do Concílio Vaticano II em relação aos outros concílios. Não é? O Concílio Vaticano II teve a participação de 2.540 padres conciliares. 2.540. Né? Os concílios anteriores, por exemplo, o Concílio Vaticano I contou com 750. Uau. Então, Né? E o Concílio de Trento, que foi importantíssimo, acho sempre uma referência importante, o Concílio de Trento teve a participação de 258. O Concílio Vaticano II teve 10 vezes mais padres conciliares do que o Concílio de Trento. Né? Vindos do mundo inteiro, de diversas culturas, diversos países, trouxeram as vozes da igreja, né, do mundo todo para o concílio, para Roma, né? E aí então foi celebrado, né, o Concílio Vaticano II. Né? Não sei se vocês conhecem, né? Então os documentos do concílio são 16, estão todos num... Deixa eu ver aqui se dá para ver. Aí. Compêndio. O Concílio Vaticano II, compêndio. Né? São 16 documentos que nós temos: constituições, decretos e declarações. Né? Lógico, aí a gente já vê a diferença. Né? As constituições são as mais importantes, as 4. Né?
Lumen Gentium, sobre a igreja, Dei Verbum, sobre a revelação divina, olha só a importância, né? Igreja, revelação, liturgia, reforma litúrgica, Sacrosanto Concilium, e a relação da igreja com o mundo atual, a relação pastoral. Por isso, então, Gaudium et Spes, né? São os grandes documentos do Concílio Vaticano II. Né? São 16. É um livro, vocês podem ver, ele é bastante compacto, né? Mas ele é bastante... né? Rico, né? Bastante rico, tem. E as pessoas às vezes conhecem muito pouco, né? As pessoas ouvem falar do concílio, mas conhecem muito pouco dos documentos do concílio. Então, o objetivo de a gente incentivar o estudo é estudar os textos, ter acesso direto aos textos, para conhecer realmente o que o concílio disse. Porque tem muita gente que fala mal do concílio e nem conhece. Mas não está se referindo ao texto, está se referindo a outras coisas. Né? Então, é importante que se a gente quiser saber o que é o concílio, acesso aos textos, contato direto com os textos. Né? São 16 documentos, estão num compêndio. Né? Uma leitura que não dá para fazer breve, é uma leitura para ser feita ao longo da vida, vai se conhecendo cada vez mais, se aprofundando. Que isso incumbe principalmente o bispo. Isso aqui, esse volume aqui já é novo, né? Porque o meu que eu tinha já se desfez de tanto que eu li. É o livro de cabeceira do senhor. Tem que sempre me referir a ele, não tem jeito, sim, né? Certo? Então precisa de fato de conhecer os textos do Concílio Vaticano II. Para saber daquilo que está se falando, né? Para não ficar falando mal de maneira infundada, errada, preconceituosa. Sim. Né? Então eu acho que é uma acusação injusta dizer que o concílio se rendeu à modernidade, de que ele é um concílio que rompeu com a tradição. É o que o pessoal está dizendo por aí, né? Então, o que a gente tem que dizer para essas pessoas é o seguinte, que eles estão na beira do cisma. Né? Porque os documentos do Concílio Vaticano II são documentos em que o magistério exerce a sua autoridade. Né? Então, para um católico, eles não são opcional. Eu aceito, se eu gosto ou não gosto. Não é questão de gostar. É questão de que, de fato, Não, a gente precisa aceitar. Né? Porque se não aceita, já está deixando de ser católico. O que eu posso dizer? Né? A gente já está caindo no cisma. Sim. Está se dividindo da igreja. Certo? Então, a gente precisa deixar claro isso para as pessoas. Mas é lógico, a gente não quer só impor isso com a autoridade do magistério. A gente quer também que isso se imponha pela verdade das coisas. Que a coisa se imponha pelo conhecimento e o estudo que a gente tem. Por isso a gente está incentivando que se estude os textos do Concílio Vaticano II. Vários temas foram abordados, muitos documentos nasceram do Concílio Vaticano II, mas o que mais mudou, creio eu, não sei, né? O senhor, claro, tem uma visão bem mais ampla, mas o que muito fez diferença no Concílio Vaticano II foi sobre a liturgia. Mais visível. Talvez, sim, sem dúvida. Não é só visível, é algo que toca o nosso dia a dia. Sim. Porque a gente vai na missa. Não é? E a missa a liturgia não é só uma oração pessoal, privada, não. A liturgia é a ação de Cristo que une a igreja, né, no seu louvor ao Pai, certo? Então, de fato, a liturgia tem uma importância fundamental na vida cristã, né? Então, não é só questão de visibilidade, mas é a questão da presença disso na vida dos cristãos, certo? Mas isso se deu por uma renovação dos estudos bíblicos. Também. Não é? Então, estão ligados, não são departamentos. Por que é que a liturgia passou por uma reforma? Um dos critérios foi de que a gente pudesse dar aos nossos fiéis, abrir aos nossos fiéis a riqueza da palavra de Deus, da escritura, da Bíblia. Por isso houve uma reformulação total das leituras dos lecionários. Foram editados novos lecionários,
né? E eu acho que a reforma dos lecionários é uma reforma ainda pouco conhecida e pouco valorizada, né? Porque se a gente prestar atenção às leituras, se a gente procurar ler a Bíblia seguindo o esquema, né, das leituras bíblicas que são propostas ao longo do ano litúrgico, nós vamos ter a cada 2 anos, né, um conhecimento bastante amplo e enriquecido da Sagrada Escritura. Sim. Se for só dos domingos, a cada 4 anos. Né? Então, e a leitura bíblica agora ela é proposta para as missas, né? Mas também para as bênçãos, para os sacramentais. Né? São propostas para todos os outros sacramentos. Não há nenhum outro, não há sacramento, né, que não tenha prevista uma liturgia da palavra. Então veja lá, a reforma litúrgica ela foi motivada, fundamentada e também enriquecida pela renovação dos estudos bíblicos, né, do movimento bíblico também que culminou também na reforma do Concílio Vaticano II. Né? Também dos estudos patrísticos. Né? Muita coisa da patrística foi recuperada para a reforma litúrgica. Não é? Um exemplo muito belo é a própria liturgia das horas. E os padres, os diáconos têm que fazer, né? Tem a obrigação de fazer, né? Os diáconos. O ofício das vésperas, eu faço as completas. O ofício das leituras, né? As leituras patrísticas são uma riqueza, né? E agora tem também as leituras patrísticas bienais, né? Então é um enriquecimento muito grande, né? E também, então, a reforma litúrgica procurou voltar a recuperar também aquilo que estava na origem da igreja, né? Aquilo que os estudos históricos e assim por diante. Então, lógico, a liturgia tem sua importância, né? Às vezes, talvez seja aquilo que é mais sensível, né? E é exatamente por causa disso também que muitos atacam partem da missa, né, para uma rejeição total à renovação conciliar. Seriam as resistências. Exato. É mais do que resistência. Uma coisa é você resistir, outra é quando você acusa, quando você contesta a autoridade, quando você insinua, né, suspeitas, né, na própria reforma litúrgica e depois também no próprio Concílio Vaticano II. E é nesse comportamento que o senhor diz que está à beira de um cisma. Exato. A gente tem que ser claro com isso. A gente tem que alertar as pessoas, né? Falar, gente, acorda, né? Falar mal do Papa Francisco, né? Falar mal da CNBB, falar mal da renovação conciliar. Tá arriscado de fato a cair no cisma. Não é? De fato. E um exemplo prático. É lógico que existem, por exemplo, infelizmente, ocorreram erros, exageros, unilateralismo. A gente não vai tapar o sol com a peneira. Não é? Houve também, né, exageros, houve coisas erradas, houve abusos, né, também litúrgicos, né, tem que ser corrigidos. Mas isso não invalida a renovação conciliar. Né, são coisas diferentes. A transição da liturgia antes Concílio Vaticano II para a atual que nós temos, pós-Concílio Vaticano II, que nós tínhamos todo um rito tridentino, todo um rito em latim, e passa para as línguas locais, né? Há essa adaptação para o idioma local. Isso gerou um pouquinho de resistência no início, ou não? No início, lá são 60 anos? São 60 anos. 60 anos? Já se vão 60 anos. Acho que a gente precisa levar em conta o seguinte, que o Concílio de Trento, ele foi um concílio importante para a Igreja, para a reforma da Igreja. Não é? A gente não está tirando
não estamos contrários ao Concílio de Trento, pelo contrário, né? Admiramos o que fez o Concílio, mas ainda a sua aplicação, não é? E uma das coisas, então, foram 4 publicações importantes do Concílio de Trento, pós-Trento. O Missal Romano, a Liturgia das Horas, o Breviário, o Catecismo de Trento, né? E as obras de Santo Agostinho. São 4 obras fundamentais que ajudaram, que deram os parâmetros, né, para saber aquilo que é ser católico, não é? Ser católico é isso, né? É celebrar a missa, né, conforme o rito aprovado pela Igreja. Até Trento, a Igreja celebrava a missa em 4 formas diferentes, né? Que era o rito romano, o moçárabe, o ambrosiano e o galicano. Vocês imaginam a confusão que isso dava. Sim. Né? E aí veio o Concílio de Trento e falou, não, a forma primária é esta. Então, missa tridentina. Né? E foi ela que, ao longo de 400 anos, garantiu a unidade da Igreja. Certo? E que precisa também reconhecer isso, que é belíssimo. Lógico, nós não estamos... Não há essa discussão. Não estamos falando que eles erraram. Não, era necessário. Exatamente. Né? E eu acho que o Papa teve todas as razões, falando, não, daqui por diante essa é a forma. As outras coisas estão suspensas, então não vai mais celebrar de outras formas. Permaneceu o ambrosiano, em alguns lugares, outros ritos, mas foram poucos. Né? A grande maioria da Igreja Católica, de fato, celebrou no rito tridentino, isso por 400 anos. 400 anos exatos, 4 séculos. Né? Exatos. Não é qualquer história. Lógico. Então, quando foi feita a mudança, a renovação litúrgica, foi feita também em fidelidade à tradição, e não para ir contra Trento. Aquilo que Trento fez de bom não se nega, né? E não se nega a santidade também de todo este caminho, não é? Então, quando se fez a reforma, lógico que houve certo estremecimento em certas coisas, às vezes também houve algum exagero na liturgia, né? Mas a reforma ela está sendo ainda aplicada, né? Às vezes tem gente que acha assim, não teve o decreto, aí mudou tudo. Não é assim, é um processo histórico, né? Que teve avanços e retrocessos. Não é? E teve uma tentativa de manter, né, a riqueza de Trento quando Bento XVI deu aquele documento, né, Summorum Pontificum, que permitia a forma extraordinária. Infelizmente isso acabou sendo infelizmente isso por culpa de algumas pessoas que se utilizaram, né, destas missas do rito tridentino exatamente para aumentar as diferenças em vez de conciliá-las, não é? Então, infelizmente, o que aconteceu foi isso. Por isso que o Papa Francisco, então, na tradição de Custódios, determinou, não, agora a forma primária de celebração é o missal de São Paulo VI e São João Paulo II. Essa é a forma primária. E todos os outros têm que voltar, né? Então, e fez a mesma coisa que fez Trento. Sim. Não é? Foi a mesma atitude. De fato. Né? Mesma atitude. Ele exerceu sua autoridade, e a autoridade do Papa a gente não contesta. Não é assim? É de fato. Né? Então, para quê? Para promover a unidade da Igreja. Né? Para promover a unidade. Então, e outra coisa, né? Quanto mais a gente celebra, né, de maneira ativa, consciente e frutuosa, mais a gente percebe a riqueza do que é a liturgia. Muito bem. Né? Eu sou apaixonado pela liturgia. Eu sou um apaixonado pela liturgia. As orações, lógico, né? Todas as orações trazem o respiro bíblico. Não tem uma oração, né, que não tenha uma referência bíblica. Não é assim? Teve aquele pastor Scott Hahn, né, que uma vez ele narra a experiência de que ele foi na missa primeira vez na vida, né? E ele era um homem que conhecia a Bíblia muito bem, né? E ele ficou encantado com a missa, porque todos os ritos, todos os gestos, todas as palavras, todas as orações estavam
estavam ancoradas, fundadas na Bíblia. Ele tinha vontade de dizer assim, você não sabe que esse gesto aqui está em tal livro, tal capítulo, tal... Ele tinha vontade de falar isso, né? Porque ele não conhecia a riqueza da liturgia católica, né? Então, muitos santos se santificaram com a liturgia tridentina, com a missa tridentina, sem dúvida. Até o meu fundador, São Vicente Pallotti, rezava no rito tridentino, ele se santificou. Mas nós não podemos esquecer, também temos santos na liturgia renovada, não é? Temos muitos santos, talvez menos, porque faz menos tempo, né? Não tem 400 anos. Mas eu tenho certeza de que vai santificar muita gente. Os frutos do concílio ainda estão sendo colhidos, exato. Estão sendo aprimorados. Outra coisa também que eu acho que gostaria de dizer, né, é a seguinte. Uma vez teve... não vou dizer onde, né, nem quando, para não causar mal-estar, né? Mas teve uma pessoa que me falou o seguinte, de que participando da missa tridentina, ele entrava no mistério. E eu falei, não, nós também celebramos o mistério. Né? É uma compreensão errada de mistério. Né? Tem gente que pensa que mistério é o enigma, o obscuro, aquilo que a gente não entende. Não, mistério cristão é Deus que se revela como mistério em si mesmo, como mistério absoluto. Quanto mais a gente conhece, mais a gente tem para conhecer. E a liturgia é, de fato, celebração do mistério. Né? Nós entramos no mistério cristão. Morte, ressurreição de Jesus Cristo. Né? Então, não é o fato de a gente ir numa missa que a gente não entende o que está sendo rezado, né? Que isto é o mistério. Não, o mistério é, sim, tá? Qualquer missa válida é celebração do mistério. Sim. Não é? Mas não porque a gente não entende, porque a gente não compreende, porque a gente não entende as palavras. Né? Isso eu acho que isso é uma concepção errada de mistério. Né? Então, a liturgia renovada de fato nos introduz, né, cada vez mais profundamente no mistério cristão que é celebrado. Eu queria só pedir licença para dar uma pausa, para não deixar passar em branco o nosso programa de fidelidade. Eu preciso fazer essa propaganda, esse merchan, do nosso Amigos de Santa Filomena. Tá pronto o vídeo aí, produção? Tem como passar, Hermido? Fala galera do SantoCast, eu sou a Duda. Eu me chamo João e pessoal, em Marcos no capítulo 16, do versículo 15 ao 18 diz: E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não quer, será condenado. A gente está aqui para fazer um convite muito especial. Seja você um amigo de Santa Filomena. São só R$10 por mês que você ajuda a nossa igreja a evangelizar e as obras de Deus. Beijo! E aí, pessoal, tchau! E até na hora da morte, amor Jesus. Então é isso. Tem um QR Code, vai ficar aqui, tem que apontar para a cabeça do Cadu, que já me explicaram. Vai Isso. botar ou não? Ainda não está. Sim, não, vai não, então não vou parar de apontar porque não entrou o QR Code. Mas você entra em contato com... agora apareceu. Tá lá o QR Code, aponta para a cabeça do Cadu que dá certo. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code, você será direcionado para um canal de atendimento, você se torna amigo de Santa Filomena e nos ajuda nas evangelizações, de diversas formas. Nós estamos ainda na parte de física do santuário, né? As obras estão acontecendo, então você nos auxilia nesse ponto e também nos auxilia na evangelização, porque tudo que está acontecendo no canal do Santuário de Santa Filomena, você também contribui e evangeliza junto conosco. Nós temos aqui o SantoCast, que hoje nós temos a graça de receber o nosso pastor maior, Dom Júlio, mas temos outros programas no nosso canal, né? Nós temos o Filomena em Pauta, todas as quartas-feiras. Não sei se está de férias, alguém sabe dizer se está de férias? Está de férias, eu não sei a data que retorna, mas fique atento no canal. Temos a oração do Santo Terço, que é diário também, e as missas que são transmitidas. Em breve teremos mais programas. Então, nos ajude, torne-se amigo de Santa Filomena. Bem, antes de encerrar, antes também, né, o senhor deseja falar mais alguma coisa, acrescentar? Não. Acho que foi tudo. Acho que já dei todo o meu recado. Então eu queria fazer alguns agradecimentos. Primeiro, parabenizar que no último dia 28
né, o senhor completou 8 anos à frente de nossa arquidiocese. Foi nomeação. Né? A nomeação, né? A posse foi em fevereiro. A posse foi em fevereiro, mas no dia 28 o senhor foi nomeado para a nossa arquidiocese. 8 anos já se passaram, né? Um pouquinho antes disso, no dia 30 de novembro, fui ordenado diácono, né? Tudo próximo, 8 anos também de diácono, né? Agradecer a presença do senhor aqui no dia de hoje, né? Que eu costumo sempre dizer, todos os nossos convidados que vêm aqui ao nosso SantoCast, eu sempre digo que sou do Rio de Janeiro, conto a minha história, né? A minha breve história, e digo que sempre fui muito bem recebido por todos, principalmente pelo senhor. Na audiência que o senhor me concedeu, quando eu fui me apresentar, o senhor foi muito carinhoso comigo, então eu quero também aproveitar a oportunidade de agradecer a forma que eu fui acolhido aqui na Arquidiocese de Sorocaba. Eu sou ordenado pelo Ordinariado Militar e venho para Sorocaba por conta de trabalho e fui recebido muito bem aqui na Arquidiocese de Sorocaba. É um agradecimento que eu sempre faço aqui e tornar público também no dia de hoje. Cadu, quer agradecer também? É uma alegria estar na presença do nosso arcebispo, né? E foi uma aula, né, Diácono? Que tema sensacional. Que tema sensacional. Atual, né? Que nós estamos vivenciando o ano jubilar, né? Sim. O jubileu do ano de 2025 e a reforma, né? Que tem trazido para os cristãos sempre um diálogo, né? Que é importante. E também aproveite, né, o ano jubilar para estudar um documento e a proposta do compêndio, né? Do compêndio ali para estudar o concílio. O senhor quer apresentar alguma coisa para se despedir do pessoal? O senhor está sempre na arquidiocese lá, sempre na arquidiocese, claro, né? Mas sempre na catedral celebrando, eu sempre vou lá participar das missas quando dá um tempinho. O senhor quer dar algum recado, alguma colocação para se despedir do pessoal? Não, quero só agradecer então o convite que me foi feito. Espero que tenha sido de fato um diálogo proveitoso para todos os que participam, os que seguem, e desejar de fato que este ano jubilar seja uma peregrinação na esperança. De fato, a gente necessita da esperança, né? Sim. E é importante que a gente saiba, né, que a esperança já nos dá algo daquilo que a gente espera. Não é só ao esperar algo que a gente não vê. De alguma forma já se faz presente, já se derrama no nosso presente. Portanto, caminhar na esperança, né, caminhar juntos na esperança. Caminhamos juntos no centenário, no ano do centenário, né, esperamos poder continuar caminhando juntos agora no ano do jubileu. Amém. Se Deus quiser. Eu digo a todos os convidados, eu não posso deixar de dizer para o senhor, né, que o senhor é o dono da casa, né? O microfone do SantoCast está sempre aberto para o senhor. Não precisa, a Marinês, que é a nossa secretária, que faz sempre os convites, né, para os nossos convidados, o senhor não precisa aguardar um convite da Marinês, tá? Os microfones estão abertos, é só avisar, eu quero ir aí no SantoCast, falar sobre o tema X, que os microfones estão abertos para o senhor sempre, né? Isso não é um convite, isso é uma obrigação nossa, deixar aberto para o senhor e tornar público isso, né? Muito obrigado mais uma vez. O senhor pode deixar a bênção para a gente finalizar? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus é caridade, quem permanece na caridade permanece em Deus e Deus nele. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora da Ponte, de São José seu esposo, de Santa Filomena, de todos os santos e santas de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Muito obrigado a todos. Lá no plano geral, aquele tchauzinho tradicional. Fiquem com Deus.